Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet, ao vivo, com o Matheus Pereira, titular da Pátria Agronegócios. Que bom recebê-lo aqui hoje, Matheus Pereira, Dia do Agricultor, 28 de julho, para falar de temas que são muito importantes. Matheus, tirando essa parte da questão da comemoração, nós tivemos aí essa confirmação de taxa de juros e se ela não veio tão alta assim, já havia sido precificada pelo mercado, nós ainda não sentimos, podemos até sentir, mas não tivemos aquele efeito de alta forte para o dólar, né? O produtor rural conseguiu, de alguma forma, se proteger de um movimento como esse? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Um grande prazer estar aqui hoje no Dia do Agricultor no Brasil, né? Um grande prazer também estar sucedendo aqui no simpósio da agricultura no canal do Boi, né? Nosso ministro Marcos Montes da Agricultura. Mas, sendo bem reto e direto e claro para o mercado cambial, Fabiano, a gente teve ontem, sim, o Fed, né? O Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, apenas confirmando, né, o que o mercado já esperava, que era um aumento aí até agressivo das taxas de juros básicas nos Estados Unidos. Porém, Fabiano, o que o mercado sempre olha, né, a especulação sempre está atenta às publicações do Banco Central Norte-Americano, especialmente dirigido por Jerome Powell, né, que ele é muito fiel ao que diz. Então, logo após a publicação, Powell veio em coletivo de imprensa, né, afirmando que haverão novos aumentos de taxa de juros, porém, até o final do ano, esses aumentos, né, sofrerão desacelerações, o que para o mercado financeiro, né, foi um balde de água fria para aquela parte da especulação financeira que aguardava que um momento recessionário, né, uma recessão global, poderia se intensificar ao longo desse segundo semestre, porém, né, uma desaceleração de juros norte-americanos, ela não compactua com a visão de que poderemos ter uma recessão ao longo do semestre. Então, acabou jogando esse balde de água fria em todo o mercado financeiro, que voltou, né, a tomar muito apetite por risco. O Brasil, que vem desempenhando um bom papel pós-pandemia, né, ou não pós, mas na saída da pandemia, né, temos aí desemprego em um dígito, temos crescimento de PIB, temos redução dos gastos públicos do governo. Então, a gente tem sim um cenário sólido dentre os emergentes, né, em ser um país atrativo a fontes de investimento agora, com a desaceleração do medo diante da recessão. A recessão que era o principal precursor, né, desse movimento de alta do dólar, onde que grandes investidores retraíam capital por medo do que poderia acontecer no horizonte de longo prazo. Agora, com essa sinalização do Fed ontem, pós-publicação, indicou ao mercado que, de fato, essa recessão pode não chegar a vir acontecer ao longo do semestre, né, indicando a não necessidade do Banco Central norte-americano em manter a aceleração dos juros. Mesma coisa acontece com o Brasil, né? Até um outro dado econômico que é muito importante de ser citado aqui para o nosso país, que é a desaceleração inflacionária, né? O Brasil, a nossa equipe, né, econômica na administração do governo foi muito eficiente em iniciar previamente uma campanha de elevação de juros, né? Campanha de elevação de juros que só começa agora em grandes economias. A gente já começou isso há quase 2 anos atrás, né, no estopim da crise sanitária do Covid. Então agora sim a gente já tem um palco mais formado economicamente, né, para o controle inflacionário aqui no país, que já está se mostrando eficiente. A gente teve dados aí do IPCA 15 essa semana que já mostrou uma desaceleração aí, tanto quanto expressiva, né, da nossa inflação esperada aqui para o país. Então, no curto prazo, Fabiano, esse dólar ele já tirou muito preço, né? Ele limitou o potencial de alta da soja. Produtores avançaram com a comercialização e acabou aproveitando um pouco desse movimento dos picos do dólar, que agora seguem em direção a novas quedas, Fabiano. E dentro deste cenário que você acaba de descrever, Matheus, temos soja com franca recuperação na Bolsa de Chicago, tivemos ali cenários que mostram a questão do farelo, da soja na Argentina. O argentino, diferente aqui do Brasil, precisa manter os seus ganhos de alguma coisa. E se não dá para manter moeda, ele está mantendo em grãos. No caso, falando especificamente da soja, está segurado o máximo
possível, não está também tão fácil conseguir moeda norte-americana por lá. E além da questão climática nos Estados Unidos, trazendo soja no ambiente internacional para preços também mais elevados. Isso aí, Fabiano. Eu me lembro bem quando a gente esteve, né, em tour de safra pela Argentina no começo do ano. Trouxemos aqui em exclusiva para você, meu amigo, os resultados daquele tour que foi realizado em janeiro pela Pátria. E já era muito evidente naquele período, né, o quão o produtor argentino, né, já estava vivendo, né, uma sucateação do setor. Produtor que não conseguia se planejar economicamente para uma nova safra, né, por conta já de um processo inflacionário que vinha com agressividade. Esse processo se intensificou desde janeiro, né? Chegando agora, enfim, a inflações aí exorbitantes de quase 50% ao mês, coisa de realmente de se tirar, enfim, do raciocínio lógico econômico. Então, o produtor argentino em específico, né, ele tem usado da moeda que tem para se garantir contra a inflação, que é reter o grão na mão. Ele só está vendendo realmente por pura e estrita necessidade de caixa. Precisou pagar contas, o produtor vai, realmente faz vendas para fazer o mais rápido possível as compras do que é necessário ali. Foi algo, talvez um cenário vivido semelhante aqui pelos brasileiros na década de 80 para 90, né, naquela transição, onde a gente vivemos também aqui no Brasil um período de superinflação, onde os brasileiros mal recebiam salário, já estavam, enfim, em filas para entrar em supermercados, para fazer aquisições. É o mesmo cenário para o produtor rural argentino, que tem o grão colhido, estocado na fazenda, porém só faz a venda por necessidade. Caso contrário, ele fica com o dinheiro na mão, susceptível, né, à inflação que está comendo, deteriorando todo o poder de compra do argentino. O que é até um fator favorável aqui para nós no Brasil, né? Lembrando que China ainda tem uma necessidade de compra de algo em torno, Fabiano, de 7,5 a 8 milhões de toneladas de soja a serem adquiridas nos próximos 45, 60 dias. Isso é o quê? Baseado no que a China hoje tem de estoque, sobre o que ela já tem adquirido para chegar dentro do período de 45, 60 dias, descontado da demanda interna mensal estimada. Ou seja, a China precisa voltar com mais agressividade às compras, tem se mostrado mais agressiva. Essa semana aí a China comprou quase 800 mil toneladas da soja brasileira. Tá? Então hoje o Brasil tem a soja mais barata do planeta e também temos aí a maior disponibilidade do grão internamente no país, com estoques ainda remanescentes de 28 a 30 milhões de toneladas. Ou seja, fator positivo aí para a soja brasileira aí no curto prazo. E, Matheus, vou aproveitar e fazer aqui um comentário, porque a internet ela nos possibilita estar no mundo todo, né? E você comentou a respeito da situação da Argentina e o telespectador Alessandro Compai, o Showa de Entre Rios, lá na Argentina, está mandando um alô aqui para nós, dizendo que a situação está terrível para conseguir fazer os trabalhos que eles executam por lá. E mostra também confirma tudo isso que você está dizendo, produtor da Argentina. Obrigado pela nossa audiência no Brasil, fora dele. Sempre importante contar com o telespectador. Matheus, agora para encerrar, fica cada vez mais evidente que a China vai fazer essas aquisições de milho aqui do Brasil. Vamos mudar um pouquinho da soja para o milho. E isso mexeu com o mercado já bastante nesta semana, já trouxe alguma expectativa diferente no mercado futuro. Qual que é a sua avaliação? Olha, ô Fabiano, tivemos agora há pouco o Marcos Montes aqui, né, comentando, enfim, do trabalho que tem feito, um excelente trabalho sucedendo a Tereza Cristina, também fez um exorbitante trabalho em expor a agricultura brasileira ao mundo, né, e cada vez mais, né, a gente tem esse movimento de que os chineses precisam de importações de cereais e o Brasil aqui está realmente com um superávit comercializável de milho para essa safra. A safra brasileira 2022 de milho sofreu corte de produção? Sim, a gente não teve uma safra 100% saudável, houve reduções por questões sanitárias, né? Tivemos aí enfesamento por conta das cigarrinhas em grande parte do Brasil, desde o sul até o extremo norte do país, não, foi um problema generalizado, em algumas regiões ainda mais intenso do que outros, né? Não só isso, faltou chuva também aqui no centro do país, né? Goiás, Triângulo Mineiro, algumas regiões de São Paulo e até o sul do Mato Grosso, teve períodos aí de estiagens que se prolongaram por mais de 40 dias, reduziu também o teto produtivo da cultura, porém a gente não está falando de uma quebra catastrófica, né, como observado no ano passado, como observado em 2016,
É uma redução de safra? Sim, porém ainda a gente vai tirar dos campos aí quase 110 milhões de toneladas de milho, né? Entre safra verão, segunda safra agora e a terceira safra, aquela safra concentrada na região do Cealba, né? Sergipe, Alagoas e Bahia, região costeira. Então a gente tem ainda muito milho, né? Realmente saindo do campo e o mercado sedento pelo nosso grão. A gente sabe que as liberações sanitárias ainda não estão assim, 100% aptas, né, a colocar o milho brasileiro em direção à China, porém, aparentemente, a gente tem não só o governo brasileiro, mas também os compradores chineses, né, com muito apetite em acelerar esse movimento e intensificar a exportação do nosso cereal aí ainda durante 2022. Claro que isso vai depender muito dos trâmites, né, sanitários para liberação, mas já adianto que os dois, enfim, os dois envolvidos, né, nessa negociação se mostram bem interessados, Fabiano. Coisa positiva também no semestre, né, para o mercado do milho.